aí, pessoal, tudo bem? Estão falando agora de vídeos que as pessoas reagem, react na internet. E agora eu vim fazer a mesma coisa aqui. E um grande vídeo do Economista Sincero, do Charles, que é uma referência em investimentos no mercado de capitais. Eu queria tratar um pouquinho sobre esse vídeo que ele fez. Mas antes, faz um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e comente. Comente porque ainda você não investe no agronegócio brasileiro. Vou soltar o vídeo aqui. O vídeo ele gravou recentemente como montar uma carteira de fundos imobiliários com pouco dinheiro para 2024 e no vídeo ele fala do SNAG, que é o fiagro da Suno Asset. Eu vou soltar o vídeo aqui agora. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, mas eu não me essa enrolação. É o seguinte, eu quero ver no final desse vídeo alguém me falar que não tem dinheiro para investir em fundos. Ótimo debate do Charles, hein? Eu quero ver ao final a pessoa falar que não tem dinheiro para investir em fiagro, em fundo imobiliário. Ele vai tratar sobre isso agora no vídeo, acho que vale a pena. Fundos imobiliários, eu quero ver você olhar aqui para mim e falar, Charlão, não tenho dinheiro. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar alguns fundos de troco, aqueles fundos baratinhos. Tem fundos de centavos. Como é que você vai falar que não tem esse dinheiro aí? Dá teus pulos, pô! Você viu o Charles falando aqui, começando a aportar com centavos. A cota do SNAG hoje está um pouco mais de R$10, pagando mais de 11 centavos todos os meses de rendimento na sua conta. Então dá para, de fato, financiar a agricultura brasileira, financiar o agronegócio brasileiro a partir de R$10. Vale a pena, pessoal. E o SNAG foi só um dos fundos que ele trouxe aqui. Ele trouxe mais opções de outros fiagros também nesse vídeo e também de outros fundos imobiliários. Então vale super a pena. E aqui no vídeo eu vou me concentrar, evidentemente, no SNAG, que é o fundo de investimento na agricultura da Suno Asset. Vou reagir a ele, mas vale a pena ouvir todo o vídeo. Valeu, pessoal. Então vamos agora para o minuto 10, onde ele fala do SNAG. Fundo de outro segmento, SNAG 11, é um fundo bem mais recente, é um fundo de fiagro, também está na carteira do canal, está no seu preço justo e começou recentemente, olha aqui, em julho de 2022. Logo depois eu falei dele no canal também, nós estamos acompanhando. É um fundo que tem na carteira. É engraçado como o tempo passa rápido, né? De fato é um fundo novo, são quase 2 anos do fundo, mas o que é legal é que são quase 90 mil brasileiros que confiaram e confiam na gestão do SNAG. O tempo passa muito rápido. Esse fundo começou em julho de 24 com um cotista e hoje nós já temos 90 mil pessoas investindo, o que é muito legal. Ativos com uma taxa elevada, então a ideia é que nós tenhamos um retorno grande, CDI mais 3,5, IPCA mais 8, mas isso também é perigoso. Eu olhei a exposição por rating, coloquei aqui, então quer dizer que os ativos que estão dentro do fundo são considerados bons, mas não é uma garantia de que não vai dar problema. O fundo é majoritariamente de CRA, são certificados agrícolas recebíveis, então esse fundo tem a ver com agronegócio e isso preocupa. Por quê? Risco de calote e queda dos dividendos em fiagros está alto, alerta corretor. Aqui eu acho que vale um ponto importante. Nós não temos crise estrutural no agronegócio brasileiro. Quem estuda o agronegócio há muitos anos sabe que nós não temos crise. Nós temos o problema do El Niño e o preço baixo de algumas commodities, alguns produtores que reduziram margem. E nós temos, vou dar um exemplo, 400 mil hoje produtores rurais no Brasil que são responsáveis por 86% de tudo que a gente produz. Então, 400 mil pessoas, 400 mil produtores do total de 5 milhões, produz quase tudo no Brasil. E nós temos recuperação judicial no agronegócio, 120. Então, 120 recuperações judiciais em 400 mil produtores rurais no Brasil produtivos representa nada, representa 0,00032%, ou seja, não representa absolutamente nada. Então, nós temos problemas pontuais em alguns fiagros, mas nós não temos crise estrutural no agro. Nós vivemos ciclo de commodities, ciclos, momentos melhores, momentos piores, mas eu tenho certeza, se no dia que nós tivermos uma crise estrutural no agronegócio, tivermos quebradeira no agronegócio, o Brasil já quebrou todo, porque o agronegócio é o setor mais resiliente, mais globalizado, mais dinâmico e com as melhores margens que nós temos no Brasil. Então, eu tenho muita segurança em continuar investindo no agronegócio, porque nós não temos problema estrutural, nós temos problema pontual de produtores que deram passo maior que a perna, de gente que investiu mais do que podia e teve problema. Então, eu tenho zero preocupação
estruturalmente com o agronegócio. Pelo contrário, eu tenho empolgação com o agronegócio. Eu tenho certeza que o futuro do setor está contratado. Então, eu tinha 3 fiagros na minha carteira, reduzi para 2, deixei o SNAG 11. Por quê? Porque o agro está passando por um momento delicado no Brasil. O que quer dizer isso? Uma crise. Essa crise pode... Eu acho muito legal, assim, uma pessoa com a importância do Charles, do tamanho que o Charles tem, ainda manter 2 fiagros, né? Um fiagro e o SNAG 11, eu acho que é um super voto de confiança do Charles na gestão do SNAG, no time lá liderado pela Amanda, pelo Vitor. É muito legal e com a nossa participação aqui da área agro, da Suno, fazendo esse trabalho matricial conjuntamente, porque a gente tem muita segurança, assim. Se você olhar a carteira do SNAG, quem olha e vê CRA, por exemplo, o CRA da Boa Safra, sem perceber muito, vai achar que é uma dívida corporativa, mas não é. É um CRA pulverizado. Nós temos mais de 250 pessoas lastreando esse CRA. Então, não tenho dúvida, se a gente olhar a carteira de todos os fiagros que existem no mercado, o fiagro mais, ou se não for maior, um dos principais fiagros pulverizados, com mais pulverização do mercado, é o SNAG 11. Isso dá uma enorme garantia. Se você imaginar 250 CPRs, mais as CPRs que estão no FDIC da Big Trade, mais os outros CRAs, nós temos aí quase 300 devedores, então dá uma concentração muito baixa. É legal esse voto de confiança, mas é um pouco o reconhecimento pelo trabalho da turma da Suno Asset. Gerar oportunidade. Então eu reduzi de 3 para 2, se essa crise pegar firme, eu vou aumentar. E aí você vai falar, Charles, eu não te entendo. Quando estava tudo bem, você começou a comprar e os fundos subiram, aí agora que parece que vai ficar ruim, você já vendeu, isso aí. Repete 10 vezes olhando no espelho que você vai entender o que eu tô fazendo. Pô, se eu comprei um negócio, eles subiram, eu ganhei dividendo pra cacete. Aí parece que tem uma crise no horizonte, eles estão em alta, eu saio um pouquinho, se tiver uma crise eu compro em baixa. Acabou, não foi isso que a gente fez? E tem muita coisa. O SNAG tá no VPVP dele, tá no valor patrimonial, mas eu faço exatamente igual o Charles, assim, acho que tem muita oportunidade no fiagro. As pessoas, muita gente morre com o barulho da bala, com a confusão, sai do fundo, sai dos outros fundos e é o lugar, como diz meu amigo Felipe Tadevaldi, a hora de encher o carrinho. Então, o raciocínio do Charles é muito legal, né? Se todo mundo sai e o valor patrimonial, muita gente sai e o valor patrimonial cai, é hora de encher o carrinho, é hora de comprar, olhando, evidentemente, o risco de cada fundo, carteira, olhando a capacidade de gestão das assets, mas eu estou super alinhado aí com esse ponto com o meu amigo Charles. Com cripto também? Pronto, tá tudo bem, mas esse fundo eu segurei, ciente de que o setor não está muito bem, tá? A gente tem que estar ciente disso. Por exemplo, eu não teria hoje uma carteira com 15 fiagros e não ter tijolo, não ter nada disso. Eu não teria. Acho que fiagro tem que estar no meio, no bulo ali. Eu acho que esse é o único ponto, assim, o setor tá bombando no Brasil, como eu disse, se o agro quebrar, todos os outros setores da economia quebraram. Então, o reconhecimento do SNAG é a parte muito legal e é fato isso que acontece na Asset, mas eu tenho quem me acompanha nas redes sociais e veio falando assim, nós não temos problema estrutural, nós temos alguns problemas pontuais e, de fato, parte da imprensa pega isso e empacota como se fosse um problema do setor. Isso não é novo, tá? Eu tô nesse negócio a vida inteira, eu nasci na fazenda, morei até meus 7 anos na fazenda, chamada Fazenda Guanabara, lá no distrito de Cristal do Norte, município de Pedro Canário, extremo norte do Espírito Santo, divisa com Mucuri na Bahia, divisa com Nanuque. Então, ali minha região, vivi nisso a vida inteira e não é a primeira vez que eu vejo gente correndo com medo do barulho da bala e muita gente fazendo exatamente o contrário, gente entrando porque está vendo que nessa hora é onde tem as melhores oportunidades. Acho que fiagro tem que estar no meio, no bulo ali do que você tem. Mas eu baixei o relatório, eu li, eles mostram bastante coisa, análise de risco, probabilidade de inadimplência. Então, gente, essa parte aqui vale a pena você observar. Eu acho que tem pouca gente que entra em relatório gerencial ainda, mas não existe no mercado nenhuma asset, nenhum fundo que contratou uma empresa independente para fazer a análise de risco da carteira e a probabilidade de inadimplência. A Suno Asset tem um contrato com a Serasa Experian que, de forma independente, como sempre foi, a gente manda a nossa carteira de recebíveis, esses hoje, cada uma desses CRAs, cada CPR relacionando esse CRA, e eles calculam o risco de inadimplência. Então, o risco de inadimplência acima de 10%,
é muito baixo, né? Então, de 10%. E lembrando que no CRA da Boa Safra tem uma garantia da Boa Safra de 10% no valor da inadimplência. Então, a gente está muito seguro com a carteira. Eu acho que quando a gente tiver 1 ano de análise da Serasa, 2 anos, a curva vai ficar super legal de análise desse trabalho, mas isso é inovador, isso é único na indústria de fiagros, mostrando o que isso mostra, né? Quando contrata a Serasa Experian, mostra a segurança que nós temos na nossa carteira. A segurança é tamanha que a gente contrata a Serasa Experian para, de forma independente, dizer o risco de inadimplência e publica no relatório gerencial para que você saiba de verdade. O que a gente está fazendo com isso? A gente está abrindo a cozinha, né? Muita gente coloca lá A, B, C, você não sabe quem é aquela pessoa que tomou dívida. Nós estamos abrindo a cozinha com alguém independente, deixando essa pessoa vir para a cozinha e falar, olha, o que tem de errado aqui, o que está bom, o que está ruim. Isso é super inovador na indústria. Eu estou relativamente confortável com esse FII, tá? Não é nenhuma garantia. Lembrando que ele tem bastante coisa da Boa Safra, que também é uma empresa listada. Volto a falar sobre Boa Safra. O CRA não é corporativo, tá? É um CRA pulverizado. Então, o risco Boa Safra está nos imóveis alugados pela Boa Safra. Mas o CRA da Boa Safra é completamente pulverizado, com mais de 250 devedores. Então, é super legal, por isso